500 Dias com Ela é um dos meus filmes favoritos. E quando eu digo isso pros meus amigos, eles costumam zombar de mim. Mas Iago, você faz vídeos com filosofia acerca de filmes iranianos B? Você traz meditações com citações obscuras de grandes filósofos? A partir das mais variadas peças cinematográficas e de mídia? Como 500 Dias com Ela pode ser um dos seus filmes favoritos? É uma simples comédia romântica. Minha resposta tende a deixar de lado o que me agrada na técnica, nas atuações, na trilha sonora do filme. E eu tento mostrar para os meus amigos como o filme é inteligente ao nos enganar, nos fazendo pensar que o Tom, aquele por meio de quem nós vemos o filme acontecer, é uma vítima da cruel e desalmada Summer. E que na verdade, o vilão do filme é o romântico. 500 Dias com Ela conta a história de Tom e Summer. Tom é um romântico que acredita em destino e alma gêmea. Summer, por sua vez, é uma mulher que vive pelo que acha que convém fazer. Ela não quer ser nada de ninguém. Ela não quer relacionamentos sérios, ela apenas quer curtir a sua juventude em uma das cidades mais lindas do mundo. 500 Dias com Ela é um filme sobre um garoto que encontra uma garota, mas desde o começo é dito que essa não é uma história de amor. E não é uma história de amor porque o garoto é um babaca. O romantismo de Tom no filme é cego, e tudo aquilo que ele gostava no relacionamento era simplesmente o que ele projetava sobre a Summer. Tom se apaixona perdidamente e quer fazer de tudo para conquistar a moça. Mas é aí que surge o problema. A moça não acredita em se apaixonar. Tom passou sua vida esperando a predestinada. Ele cria em destino e em alma gêmea. Summer, não. Apaixonado por ela, Tom mente. Tom mente dizendo que não gosta dela. Tom mente dizendo que está disposto a um relacionamento casual. Tom mente pra ela e Tom mente pra si mesmo diante do espelho. Tom começa a se moldar para que o relacionamento funcione. E por causa disso, ele perde não apenas a sua identidade, como projeta um relacionamento que não corresponde à realidade. Summer passa a ser uma abstração de mulher ideal diante da qual ele precisa se moldar para ser digno dela. Os relacionamentos, é claro, provocam mudanças em nós, mas o correto é que sejamos moldados através do relacionamento, não para o relacionamento. Se vendemos nossas crenças e os nossos valores, se entramos na relação com expectativas distintas e simplesmente tentamos nos adaptar para que o relacionamento funcione, nós perdemos aquilo que o relacionamento realmente deveria fazer em nós. Deixamos de ser mudados pelo relacionamento, em uma relação onde ferro afia ferro, como diz o livro de Provérbios, onde cada um ajuda o outro a ser melhor. O que acontece, geralmente, é que um dos dois cede na própria identidade para se fazer digno do outro. E é ao mentir pra si que nós perdemos aquilo de melhor que o outro pode nos dar. E é aí que a gente entra na cena da loja de imóveis. Pra muita gente, essa cena parece fofinha, um sonho de romance juvenil, mas é uma das cenas mais tristes do filme. É uma cena de pura enganação. Tom e Summer estão numa loja de imóveis pra casa e brincam de ser casados e morarem juntos. Eles passam por vários cômodos da loja, fingindo que moram naquela casa. E o que parece ser uma simples brincadeira alimenta em Tom expectativas cada vez maiores daquele relacionamento. Ele acha que o seu sacrifício em direção a Summer vai fazer com que Summer o queira nos moldes do que ele planejava. Tom não consegue ver que está vivendo uma mentira. O filme é muito claro com o espectador quando mostra Tom e Summer caminhando para fora da loja e focando numa inscrição na parede que diz: não produzimos qualidade chique, produzimos qualidade diária verdadeira. Repetidamente, o diretor nos mostra que esse não é um filme sobre uma mulher que defraudou o coração de um homem, mas a história de um homem que defraudou a si mesmo ao projetar em um relacionamento qualidades chiques ao invés de qualidades verdadeiras todo dia. Desde o começo, o filme quer nos fazer acreditar que Tom é a vítima, que Summer é a grande vilã. Desde a frase inicial, onde o filme é dedicado a uma mulher chamada de vadia, por aparentemente ser a inspiração para o filme, desde o fato de que nós assistimos tudo pelos olhos do Tom, a impressão que dá é que nós devemos estar do lado dele. Mas este é o plot twist lento e gradual que a história vai nos mostrando. Ao contar a história de forma não linear, o filme nos mostra as idas e vindas desse relacionamento, mas dá muito mais destaque para aquilo que o Tom queria ver como positivo. A ingenuidade e a insegurança do Tom fizeram com que ele não percebesse que o relacionamento que ele forjou na sua cabeça era diferente do relacionamento que tinha na vida real, como os seus amigos haviam percebido. Outra jogada do diretor, para deixar evidente essa distinção, é o relato de Tom com seus dois amigos do que seria realmente um relacionamento ideal. Ninguém é mais sensato do que Paul quando fala que a sua namorada é melhor que a garota dos seus sonhos porque a sua namorada é real. Tom, por outro lado, não sabe o que falar e tem um olhar perdido e uma boca sem
sem palavras. Tom estava disposto a mudar ao ponto de sacrificar os seus valores e aquelas posturas que definiam quem ele era, para sustentar um relacionamento que nunca foi visto da mesma forma por Summer, que tinha um outro padrão de ética e outras expectativas para a relação. Ainda que o padrão de Summer não seja o correto, também não é correto ver Tom como vítima, porque Summer era a única sincera nesse relacionamento. O que ela queria, suas intenções, seu desapego era óbvio, claro, vocalizado desde o início. Tom estava tão cego que estava disposto a dar como esmola valores que são inegociáveis, em troca de uma gratidão que não poderia ser comprada. É por isso que Tom, ao prostituir a própria ética, não amadurece, porque está vivendo, na verdade, a projeção do homem que agradaria à mulher que ele projetou como ideal. Se vivemos vidas projetadas para sustentar relacionamentos idealizados, não amadureceremos, porque o personagem que criamos de nós mesmos, assim como Tom, não é capaz de atuar de forma consistente no teatro da vida. Assim como nas antigas peças gregas, o hipócrita era aquele que atuava para agradar um público. Tom vive a hipocrisia de um relacionamento teatral. Summer, durante o relacionamento com Tom, não sabia definir o que estava vivendo, mas ela pôde ser transformada por aquilo que viveu, porque ela viveu e não atuou. Ela foi transformada pelo relacionamento, porque ela não se deixou transformar para o relacionamento. Quando Tom se encontra com ela mais tarde, já casada, ele questiona: você era a pessoa que não queria namorar e agora está casada. E Summer responde que teve com o atual homem, com seu marido, a certeza que ela nunca tivera com o Tom, porque o Tom era suscetível a abandonar sua ética por causa do relacionamento. Ele nunca poderia transparecer para Summer a certeza que era o que ela precisava. Na fatídica cena onde ele vai até o apartamento dela e a tela se divide entre expectativa e realidade, de um lado ele imagina que será recebido com largos sorrisos e que tudo se encaminhará como ele sempre esperou. Mas do outro lado, na realidade, ele é só mais um convidado e descobre que ela está com o anel de casamento. É nesse momento que a trilha sonora toca perfeitamente a música de Regina Spektor, que canta repetidamente: eu sou o herói da história, eu não preciso ser salvo. Tom achava que era o herói, mas na verdade era ele que precisava ser resgatado. Eis a tolice de se deixar governar pelos sentimentos, abrindo mão de suas convicções. Jovens que passaram a vida sendo rejeitados ou solitários, sejam moças ou rapazes, ao encontrarem qualquer um que lhes dê o mínimo de atenção, ou que se pareça consigo, ou que divida os mesmos gostos por cinema, música ou literatura, que possuam personalidades parecidas, muitas vezes estão dispostos a abrir mão de seus valores em prol desse relacionamento. É por isso que jovens cristãos renunciam seus princípios bíblicos para se entregarem a relações com descrentes que simplesmente lhes causaram sentimentos bons. Eles pensam que serão aqueles que trarão a pessoa a Cristo, mas na verdade são eles que precisam ser resgatados. É por isso que mesmo dentro da igreja, muitas pessoas vivem trocando de namorados, porque estão simplesmente vivendo projeções de relacionamentos e não a fé cristã que deveriam professar. Essas pessoas simplesmente buscam alguém que lhes supra determinada carência que um relacionamento passado não supriu. Ou ainda, se nunca se relacionaram, procuram em relacionamentos a redenção que só Cristo poderia dar. Muitos estão dispostos a relativizar o que acreditam em nome daquilo que sentem. Vendem seus valores, se moldam para o relacionamento e acabam deixando de receber tudo de bom que o relacionamento poderia dar. Porque ninguém muda enquanto atua. Fazendo isso, eles não percebem que estão agindo como atores hipócritas, cuja personalidade, por fim, será apagada da história, como se nada fosse. Por causa da frustração com Summer, Tom abandona seu emprego de produzir cartões para voltar a estudar arquitetura e distribuir seus currículos em empresas do ramo. Na cena final do filme, ele encontra Autumn, outono em inglês, onde o filme mostra literalmente uma nova estação na vida dele, em comparação com a Summer, cujo nome significa verão. O que se espera é que ele não cometa os mesmos erros do passado. E somos deixados a refletir sobre aqueles relacionamentos que não deram certo, porque não fomos capazes de nos manter fiéis àquilo que a gente acreditava. Relacionamentos são baseados em valores, são baseados em terrenos comuns de significado, em visões de mundo, e por mais que nós nos melhoremos no meio do relacionamento, nós não podemos vender aquilo que a gente acredita em nome de qualquer relação. Somos deixados a perceber, no final do filme, o quão desconcertante é viver na hipocrisia de relacionamentos projetados em nossa mente, que não estão em sintonia com a realidade. Aprendemos com Tom que o verdadeiro significado do amor, em prol de um relacionamento, deve carregar uma ética, e esta deve ser amadurecida pelo relacionamento, e nunca abandonada por causa dele. Eu acho que é isso que faz 500 Dias com Ela ser um dos meus filmes favoritos. Por mais que seja uma comédia, mas nem tão romântica assim.